Cabo Verde, a seleção que fez história e o mundo amou. O mundo vai lembrar de Cabo Verde para sempre. E como andam a ideia das pessoas quererem visitar Cabo Verde? Como foi a recepção de Cabo Verde, afinal de contas? Legal pessoal, bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o vosso Bondelino, para quem não me conhece. Vamos lá aqui explorar um pouco mais sobre Cabo Verde, né? Porque a gente acabou assistindo o jogo e já faz alguns dias atrás e foi incrível. Vimos Cabo Verde simplesmente dar um trapalhaço na gloriosa Argentina, onde na qual até o Messi depois do jogo falou: porra, não esperava aquilo. Os malucos me deram surra no estádio e dentro do campo, mas depois querem me pedir a camisa. Então sim, nós vimos que Cabo Verde realmente fez o que pôde, fez o que poderia ter feito e um pouquinho mais para tentar vencer a Argentina. Mas infelizmente as coisas não correram como planejado, mas só deles estarem lá já foi uma vitória. Ponto. Muitas pessoas até acabaram ainda a brincar com a situação, né, da Argentina e Cabo Verde. Alguns cabo-verdianos disseram assim: olha, não precisamos pagar milhões e milhões para jogar com a Argentina, nós precisamos ser bons naquilo que fizemos. E realmente, eu acho que eu concordo, né? Só precisam ser bom. Eu já falei, a seleção angolana tem que ficar a descanso. Tem que ficar a descanso. Mas Cabo Verde com certeza acabou nos tirando a vergonha e de alguma forma ou de outra o trabalhaço que eles deram na Argentina foi significativo. E olha, na bancada entre os torcedores tínhamos aí cabo-verdianos, que eram uma minoria, e muitos argentinos. Só que do lado dos cabo-verdianos tinha muitas nacionalidades diferentes, certo? Brasileiros, angolanos e de outros também. Boa parte daqueles que acabaram olhando Cabo Verde como uma nação inspiradora, estavam do lado de Cabo Verde. E a torcida era nítida. Na internet naquele dia você via todo mundo de azul carregado, não azul bebê, azul carregado. O bebê é argentino, claro, é azul carregado. E foi incrível, foi espetacular. E claramente também teve algumas controvérsias dentro do campo, alguns argentinos naquela época, naquela fase do mata-mata, quando realmente Cabo Verde queria matar a seleção da Argentina. Muitos argentinos acabaram cometendo ações de racista com os cabo-verdianos. Essa é uma parte infeliz do jogo, né? Muitas pessoas acabam não entendendo que o futebol é para unir as pessoas. E a seleção cabo-verdiana acabou mostrando isso. É a primeira vez a participar numa Copa do Mundo, chegou até os mata-mata, e isso é significativo não só para os cabo-verdianos, mas para o mundo. O mundo vai lembrar de Cabo Verde. E agora, meu pessoal, como desculpa aí. Como é que eles realmente foram recebidos lá no seu país de origem? Bom, nos últimos dias a gente foi vendo muitos vídeos e esses vídeos acabaram mostrando realmente como eles foram recebidos. Eles foram recebidos como se tivessem realmente ter ganhado uma Copa do Mundo. E de alguma forma, nos nossos corações, eles ganharam a Copa do Mundo, né? Os Tubarões Azuis. Eles ganharam a Copa do Mundo e eles foram recebidos de uma forma muito calorosa. Milhares de 100 mil pessoas eu vi na live de Vozinha, quando eles estavam lá aterrissando em Cabo Verde, no aeroporto Nelson Mandela, se eu não me engano. E foi incrível, né? 100 mil pessoas em simultâneo a assistirem a live. Infelizmente a live estava aí com muito delay, mas deu para ver o suficiente. Mais tarde a gente viu vídeos. A confederação daquele país também falou sobre o assunto. Outros influenciadores que estavam ao redor também postaram. Os próprios jogadores fizeram a questão também de filmar aquela gente toda. As mídias daquele país reportaram o que aconteceu. Foi histórico. A festa durou desde o exato momento que eles aterrissaram até o mais tarde da noite possível, certo? E o mais incrível de tudo isso, pessoal, é que eles foram desfilando como uma força que trouxe o que todo mundo esperava, certo? Como um batalhão que trouxe, desculpa aí, como um batalhão que trouxe o que todo mundo esperava, que é a Copa do Mundo. Eles desfilaram. E uma coisa que passou despercebido, que muita gente não acabou notando, né, por essa energia toda que todo mundo estava sentindo pela seleção de Cabo Verde, o Vozinha, o técnico, do jeito que eles foram recepcionados, é que 5 de julho é o dia da independência de Cabo Verde. É ali onde a gente vai falar um bocado sobre história, né? Um minutinho só. Bom, pessoal, caso você queira aprender inglês, eu te convido a clicar no primeiro link na descrição. Eu vou deixar o meu amigo falar um pouquinho mais para vos convidar. Olá, pessoal. Meu nome é AJ. Eu sou dos Estados Unidos, da cidade de Chicago. Eu ensino inglês para pessoas que não sabem o inglês. Eu falo espanhol e português. Tenho um curso em português para vocês, ou 2 cursos em inglês
Além disso, tenho um livro que se chama Bilingual Secrets, The Secrets to Becoming Bilingual, Segredos Bilíngues, ou Segredos para se tornar bilíngue. Vocês podem comprar os meus cursos, o livro, no meu site, ajtutor.com/shop ou ajtutor.com/shop. Agora, até logo. Bom, pessoal, para quem não sabe, Cabo Verde por muito tempo foi uma colônia portuguesa. Eles chegaram lá no meio de 1460, se eu não me engano, e aquela terra não era povoada, certo? Muitos escravos acabaram sendo, muitas pessoas escravizadas acabaram sendo retiradas do continente, né, principalmente da Guiné, e levadas para aquele lugar, e aquilo serviu de transição para levar as pessoas lá nas Américas. E o tempo foi passando, aquela região começou a ser habitada. Boa parte das pessoas que acabaram habitando lá, né, eram pessoas, permitam a expressão, crioulas, negros africanos e muitos portugueses que estavam lá, que praticamente popularam aquela região. Então foi passando, aquela região começou a adotar um nível de intelecto muito forte, mas muito forte mesmo, certo? Era equiparado com Angola, se não mais. Juntamente com a Guiné-Bissau, e eles formavam um dos quadros mais devastadores para aquela ditadura portuguesa. Até que em 1951, simplesmente a ditadura portuguesa decidiu comprar praticamente, né, do tipo, vamos apaziguar e tentar reter aí o crescimento do nacionalismo. Então ele simplesmente passou de colônia para província ultramar. E eles praticamente fizeram isso com quase todos as colônias. Angola também passou de ultramar, não sei quantos, para tentar conter. Já não são mais colônias, agora vocês são província de ultramar. Vocês pertencem a Portugal, certo? Vocês agora são todos cidadão português. Todo aquele indivíduo que for reconhecido como cidadão português, automaticamente é cidadão português, e não se fala mais nisso. Só que não resultou. Se uniram juntamente com a Guiné-Bissau e praticamente nasceu aí o PAGES. O PAGES lutou muito para que isso funcionasse. Nos anos 50, simplesmente o conflito começou, certo? O conflito começou nos anos 60, explodiu aquela porra toda. Houve aí o golpe de Estado em Portugal, na qual o regime caiu e enfraqueceu bastante o governo português. E é ali onde simplesmente os quadros daquela região decidiram juntar-se e negociar. Infelizmente, o cabeça de toda a operação, o estrategista mais inteligente já visto na lusofonia africana, simplesmente foi assassinado, né? Acredita-se que foi assassinado por tropas portuguesas ou até mesmo por dissidentes. Bom, o tempo foi passando, um ano depois, simplesmente eles acabam proclamando a independência. E assim, no dia 5 de julho de 1975, eles proclamaram a independência. Era para ser proclamados antes, mas foram proclamados em 1975. E sim, os jogadores acabaram chegando lá no dia da independência. Isso foi significativo. Com a festa da independência, com a vitória que eles acabaram tendo, né, de se qualificar para o Mundial e fazer uma jogada extrema, vozinha, com as suas magníficas defesas, simplesmente foi um estouro. As pessoas acabaram comemorando de uma forma muito, mas muito fervorosa. E é isso, pessoal, ponto. Agora, falando sobre as pessoas que querem visitar Cabo Verde. Bom, pessoal, eu fiz muita pesquisa antes de falar sobre isso, então estou aqui a falar com propriedade. Muita gente tenciona visitar Cabo Verde graças à exposição que eles tiveram no Mundial. Isso não é mais brincadeira. Entre eles, nós estamos a falar assim, gente do mundo todo e especialmente aqueles que fizeram isso ser possível. Aqueles que começaram como mutirão todos, os brasileiros. Muitos brasileiros acreditam, né, que agora que o Brasil infelizmente foi eliminado da Copa do Mundo, chegou o momento de seguir a vida, entendeu? Vamos seguir a vida. Mas por que não conhecer Cabo Verde? Existe linha direta entre Cabo Verde e Brasília, ali no Recife. E, pasmem, são 4 horas de voo. 4 horas de voo. Brasileiros não precisam de visto para chegar em Cabo Verde. Não precisam de visto. E com certeza eles acabam metendo Cabo Verde na sua agenda para conhecer, não só. E de alguma forma ou de outra, os cabo-verdianos, aqueles que entendem sobre a matéria, dizem assim, finalmente nós vamos conseguir se despir um pouco da dependência do turismo europeu, porque para quem não sabe, Cabo Verde é um conjunto de ilhas, né? Acaba sendo um arquipélago, são 10 ilhas em conjuntos. Elas simplesmente têm praias magníficas
E essas praias são aproveitadas não só pelos cabo-verdianos, por angolanos e outras nacionalidades do continente africano, mas por muitos europeus. E isso acaba criando uma dependência de remessas. E agora, com a abertura que o Brasil pode entregar para Cabo Verde, acredita-se em investimentos, certo? Empresas de viagem, aquelas empresas de turismo, não sei quantos, vão olhar mais para Cabo Verde. E não estamos a falar só de Brasil, estamos a falar do mundo inteiro. Estados Unidos da América, alguns países da Europa que acabavam não tendo ciência da grandeza que é Cabo Verde, ponto. Pessoal, existe uma comunidade muito grande aqui em Angola, cabo-verdiana. E esses cabo-verdianos, claro, você volta e meia cruza com eles, né? Alguns descendentes de cabo-verdianos, você cruza com eles. Na Catumbela tem bué, tem bué. Deve na vila da Catumbela tem bué de descendentes de cabo-verdianos. Mesmo na cidade do Lubito tem bué. Luanda já não se fala, certo? Essa galera está muito feliz. Esses malucos estão felizes que não vale a pena. E muitos deles falam, não, vou conhecer a terra do meu pai. Mas, bom, somos todos irmãos e de alguma forma ou de outra isso é muito significativo para nós africanos, certo? Nós estávamos acostumados a ver as mesmas seleções africanas no Mundial, certo? Marrocos agora parece que é a única seleção africana que está no Mundial. E vejamos que o impacto não é o mesmo com o que o Cabo Verde trouxe para nós. Entendeu? O impacto não é o mesmo. Não é o mesmo. Nós podemos gritar, espezinhar, mas o impacto não é o mesmo. Cabo Verde simplesmente representou a África. Já Marrocos, com todos os conflitos políticos, sociais que eles acabaram escancarando ao decorrer dos anos, é difícil eles ganharem o carisma de todo o africano. Egito também, entendeu? Mas Cabo Verde foi espetacular ver Cabo Verde jogar daquela forma, né? Dando trabalho para a grandeza que a Argentina representa nos relevado. Bom, pessoal, espero, né, que tudo isso funcione do jeito que está. Pessoal, acabei de esquecer aí um pouco. Tá na questão dos jogadores, acabaram ganhando também notoriedade. Alguns já jogam na Europa, né, na segunda divisão, não sei quantos, mas muitos deles acabaram ganhando notoriedade. E o melhor golaço dessa Copa do Mundo, com certeza, era Cabo Verde. E o mais incrível que parece, pessoal, é que alguns jogadores estão a ser conotados para jogarem na Arábia Saudita, ganhar um bocadinho de grana, mas isso vai ser muito louco. Vozinha é bem provável que seja contratado para jogar 2 temporadas, ou 1 temporada, ou meia temporada, lá na Arábia Saudita. E vai ganhar bem, por causa da quantidade de seguidores que ele tem no Instagram. Isso é demais. Na verdade, Cabo Verde só saiu com a vitória. Um abraço a todos cabo-verdianos, um abraço para todos os lusófonos do mundo. E é isso aí, nos vemos na próxima. Tchau. Nossa,